Sejam bem-vindos ao canal. Hoje abordaremos uma questão de processo do trabalho e direito do trabalho do 34º exame de ordem, uma questão bem interessante. Este vídeo aproveita o estudo para a primeira fase da OAB, segunda fase em direito do trabalho e até mesmo para a vida profissional do advogado. Vamos então ao enunciado. Jorge Souza atua como auxiliar de produção em uma indústria alimentícia, recebendo 2 salários mínimos mensais. Ainda com o contrato em vigor, Jorge ajuizou no ano de 2020 reclamação trabalhista contra o empregador, requerendo o pagamento de insalubridade, palavra-chave insalubridade, em grau mínimo, pois afirmou existir no seu local de trabalho um agente agressor à sua saúde. Designado a audiência, as partes compareceram e o juiz verificou que não era possível a conciliação. Então o magistrado determinou de ofício a realização de prova pericial, palavra-chave, e que a sociedade empresária antecipasse os honorários do perito, palavra-chave, antecipasse os honorários do perito, afirmando que não reconsideraria tal comando, palavra-chave, afirmando que não reconsideraria tal comando. Considerando a situação retratada, os ditames da CLT e o entendimento consolidado do TST, respondo às indagações a seguir. Observe então as palavras-chave. Pela leitura do enunciado, nós temos 2 temáticas envolvidas. A primeira, honorários periciais, e a segunda, insalubridade. Algumas considerações sobre os honorários periciais devem ser destacadas. Observe que o artigo 790-B da CLT assim diz: a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Veja que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente no processo. Como assim? Imagine a seguinte situação: o juiz, em um determinado processo, determina a realização de uma perícia em uma determinada empresa para a apuração ou não do adicional de insalubridade. O laudo pericial conclui que o autor da ação tem direito ao adicional de insalubridade por ser o ambiente de trabalho insalubre. Neste caso, a empresa deve pagar os honorários periciais, pois perdeu a perícia. Após essas considerações iniciais, vamos às questões. Questão A. Como advogado da sociedade empresária, que medida imediata você adotaria para evitar a antecipação dos honorários periciais? Justifique. Veja que nesse contexto que nós estamos trabalhando, em sede de audiência, o juiz determinou de ofício com que a empresa recolhesse os honorários periciais para a futura perícia, e ele ainda afirmou que não reveria essa decisão. Então o que o advogado deve fazer? O advogado da empresa, então, deve impetrar um mandado de segurança com base na OJ 98 do TST. Lembre-se que OJ do TST são orientações normativas editadas pelo TST a fim de uniformizar o entendimento acerca de determinado tema. Veja então o conteúdo da referida orientação jurisprudencial. É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, sendo cabível um mandado de segurança visando a realização da perícia, independentemente do depósito. Somado a isso, nós temos a redação do artigo 790-B, parágrafo 3º da CLT. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícia. Então, se um dia você estiver como advogado de uma das partes no processo e passar pela mesma situação, agora você já sabe o que fazer. Questão de letra B. Se a perícia confirmasse a insalubridade e na sentença o juiz condenasse a reclamada ao pagamento do adicional desejado, na razão de 10% sobre o salário contratual do reclamante, que tese jurídica você adotaria no recurso em defesa da empresa para diminuir a condenação? Justifique. Antes de responder a questão, façamos algumas considerações sobre o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade está previsto no artigo 192 da CLT e suas principais características são os percentuais de 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Guarde esta informação. O adicional de insalubridade nada mais é do que o pagamento pela empresa aos funcionários que estão de forma habitual expostos a agentes nocivos à saúde, tais como agentes físicos, químicos e biológicos. Um exemplo clássico de funcionário que deve receber o adicional de insalubridade são os rasteleiros, que estão envolvidos na pavimentação asfáltica. Respondendo à questão então, como o juiz neste caso condenou a empresa ao pagamento de 10% de adicional de insalubridade sobre o salário base do funcionário, o advogado da sociedade empresária então deve expor em sede recursal
que o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o salário mínimo e não sobre o salário base do funcionário, nos termos do artigo 192 da CLT. Observe que o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o salário mínimo. Adicional de insalubridade deve ser pago sobre o salário mínimo. Espero que você tenha gostado do conteúdo deste vídeo e se gostou e quer que eu traga mais conteúdos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.